A gente vai iniciar aqui o primeiro cálculo sobre dilatação linear. Primeira coisa, explicar o que é a dilatação linear. Ela nada mais é do que o aumento de tamanho de um corpo, de um solo, em uma só direção. Então aqui nós temos uma barra de alumínio, certo? Ela tem 10 metros e eu quero calcular essa dilatação aqui. Então, o material é o alumínio. Claro que existe uma tabela para cálculo de coeficiente. A fórmula que a gente vai usar para dilatação será comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente, vezes a diferença de temperatura. Então, vamos primeiro. L0 é o comprimento inicial. Qual é o comprimento desse corpo inicialmente? 10 metros. Certo? Segundo ponto, alfa. Seria o que? Seria o coeficiente. O que é o coeficiente? É aquele número que eu expliquei na aula passada, em que afirma-se um corpo se dilata mais ou menos do que o outro. No caso do alumínio, você tem 22 vezes 10 a menos 6. Esse valor é o valor do coeficiente do alumínio. Claro que para outros materiais já é diferente. ΔT. O que é ΔT? É uma diferença de temperatura. Digamos que esse corpo ele estava com 20 graus e passou para 40 graus. Quer dizer que a diferença da temperatura aqui foi de quanto? 20 graus. Ou seja, de 20 para 40 aumentou 20 graus. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Simplesmente eu vou multiplicar o valor da dilatação linear será igual aqui. Vou multiplicar o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a diferença de temperatura. Passando para cá, você pega o 10, no caso, o comprimento inicial, multiplica por 22 e multiplica por 20, deixando de fora apenas a potência de 10. Certo? Você só multiplica os números que não são potência. Multiplicando 10 vezes 22 vezes 20, você tem 4.400 vezes 10 a menos 6. Bem, como eu ensinei que as potências, se você tem uma potência de 10, esse outro número você tem que transformar em notação científica. Como é que faz isso? Deslocando a vírgula até a última casa. Então, se eu deslocar a vírgula para cá, 1, 2, 3, fica 4,4 vezes 10 elevado a 3, vezes quanto? 10 a menos 6. Então, repete o primeiro número e multiplica pelo resultado da operação das potências. 3 menos 6 menos 3, ou seja, você tem 4,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Mas você diz, mas e se lá numa prova tiver diferente, tiver outro valor? A outra possibilidade seria o quê? 0,0044. Mas como é que acontece isso? Tu pega essa vírgula e transporta para cá 3 casas. Como é 10 a menos 3, então você vai andar 3 casas para trás. Vai ficar 0,44 metros. Pronto. Então, a partir daí, a gente pode seguir um exemplo e você já calcular. Partindo agora para dilatação superficial, né? Aqui temos um exemplo. Calcula a dilatação de uma placa de alumínio. Eu usei o mesmo material da questão anterior, o alumínio. Primeiro, a dilatação superficial é aquela que cresce em dois sentidos. Para cá e para cá. Então nós temos uma chapa de 3 metros por 4 metros. Estava uma temperatura ambiente de 30 graus, foi para 60 graus. Eu quero saber quanto ela vai aumentar em dilatação superficial. Primeira fórmula.
ΔS é igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. Temos que lembrar o seguinte: no outro tipo linear, você tinha um valor de alfa. Aqui o valor de beta, ele vale 2 alfa. Ele vale 2 vezes o valor que está na tabela em alfa, ou seja, no linear, vale 2 vezes o linear. Esse 2 se refere à questão das dimensões na qual ele aumenta. No caso da superficial, ele aumenta em 2 dimensões. Então, pegando aqui, área inicial, para cá, área inicial, 3 vezes 4, vezes 2 vezes o valor de alfa, vezes a diferença de temperatura. Então, repetindo, esse 3 vezes 4 é da área inicial. A área não se faz multiplicando. Então, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 22 dá 44, vezes 10 a menos 6, vezes 60 é menos 30, 30. Então, lembrando, esse 2 aqui saiu de 2 vezes alfa. Multiplicando e pulando a potência de 10, 12 vezes 44, vezes 30, dá 15.840, vezes 10 a menos 6. Aqui é potência de 10, então transforma isso aqui em notação científica. Vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então é 1,5 vezes 10 elevado a 4. Você me pergunta por que eu não coloquei o restante dos números. Eu não sou obrigado. Só basta colocar o primeiro e o segundo número depois da casa decimal. Então fica 1,5 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 a menos 6. Então, dilatação superficial será igual a 15 vezes 4 menos 6 menos 2. Ou 1,5 elevado a 10 elevado a menos 2 significa 2 casas para trás. 1, 2. Fica 0,015 metros quadrados. Ou é esse, ou é esse. Pode ser qualquer uma dessas respostas. Agora aqui a dilatação volumétrica. A volumétrica é aquela que aumenta em 3 dimensões. Então nós temos aqui qual a dilatação de um cubo de aço. Abaixo, esse cubo tem 2 metros de altura. Então todas as arestas aqui tem 2 metros de altura. A gente sabe que o alfa, o coeficiente de dilatação dele é 1,2 vezes 10 a menos 6. Sabemos que houve uma variação de 20 graus para 80 graus nesse cubo. Então a fórmula da dilatação volumétrica é volume inicial vezes gama vezes ΔT. O volume inicial você vai ter que calcular as arestas, ou seja, se é um cubo é 2 metros por 2 metros por 2 metros. 2 vezes 2 vezes 2 vezes. No gama, no caso aqui, você vai ter um gama vai valer 3 alfa. 3 alfas. Então é 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6. Vezes a diferença de temperatura, que é 80 menos 20. Ou seja, dilatação volumétrica será igual a 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 1,2 dá 3,6. Vezes 10 a menos 6 vezes 80 menos 20, 60. Multiplicando os números que não são potência, 8 vezes 3,6 vezes 60, dá 1.728 vezes 10 a menos 6. Deslocando as casas para a notação científica, 1, 2, 3, dá 1,7 vezes 10 elevado a 3, vezes 10 a menos 6. Aqui, você operaciona os expoentes. Vai dar 1,7 vezes 3 menos 6 menos 3. Ou vai ficar isso aqui, ou fica isso aqui. Nesse caso aqui eu já expliquei. No caso, 1,7 vezes 10 a menos 3 quer dizer que você desloca
3 casas para a esquerda, dá 0,0017 metros cúbicos. E aqui 1,7 vezes 10 é menos 3 metros cúbicos. Essa é a dilatação volumétrica.